e achando que era normal. E, na verdade, a gente fez um trabalho lá, a conta dela caiu para em torno de R$ 4.000. Nossa. Então, eu falei assim, nós estamos falando de R$ 500.000 por ano, isso há anos. Então, às vezes, as empresas estão pagando por contas altas e não têm conhecimento. Então, hoje a gente tem recurso para saber o que está acontecendo. Mas, assim, isso é uma coisa corriqueira para a gente lá na BH Vazamento, são os casos que a gente mais gosta de pegar. Né? Porque esses casos, por exemplo, que o cliente tem um pico, com certeza você vai identificar com uma certa rapidez, é tranquilo. Mas quando geralmente é um caso crônico, é onde geralmente o mercado falha. Porque geralmente as empresas não conseguem fazer. Hoje a gente tem um bom know-how, graças a Deus. Então, falar assim, qualquer prédio, né, condomínio, qualquer empresa que a gente pega hoje, a gente tem condição de mapear, entender o que está acontecendo e dar solução. Claro, cada situação tem que ser estudada detalhadamente, caso a caso. Né? Não existe milagre. Mas, com certeza, a gente consegue dizer para o cliente que ele tem vazamento, o que ele está perdendo, até mesmo para ele saber que ele tem que investir numa solução que vai trazer para ele o recurso que ele está jogando no ralo. Então, ele vai parar de jogar aquele dinheiro no ralo, vai investir em uma situação, uma solução que vai acabar com isso e ele vai parar, né? Vamos falar assim, de desperdiçar o dinheiro, né? É igual a empresas, força um caixa e tudo, né? Condomínios também a gente trabalha muito. Pegamos recentemente um condomínio de 10 apartamentos pagando 10, 11, chegando a 13 mil de água por mês, há anos. E aí a gente conseguiu fazer a solução, hoje estão pagando 2. Era um caso crônico também, uma situação de uma rede de água quente mal isolada. Então, são casos que as pessoas, às vezes, não tiver o conhecimento, não tiver os profissionais e aquele cuidado, né? Ela não consegue solucionar. Né? Então, falar assim, eu costumo dizer que em relação à questão da BH Vazamento, é o seguinte, a gente não é o preço mais barato do mercado, não é o nosso objetivo. Nós podemos considerar assim, com certo medida, o melhor preço, porque a gente agrega realmente valor. Né? Igual uma situação também recentemente, pegamos um vazamento volumétrico num reservatório inferior de um prédio. 200 mil litros de água por mês, quer dizer, nós estamos falando de R$3.500, R$4.000 por mês. As empresas que fazem os rastreamentos aí, na verdade, muitas vezes elas não têm esse cuidado. Alguns detalhes podem custar caro. Então, falar assim, você não ter esse cuidado de analisar um reservatório pode custar para o cliente ali esse valor e ele está pagando e ele não sabe. Então, a especialidade nossa hoje é essa, né? Então, falar assim, a gente tem condição de atender muito bem o cliente, né? Falar assim, não somos infalíveis como ninguém é, né? Claro. Mas o nosso trabalho ele é muito cuidadoso e, falar assim, baseado em técnicas, equipamentos, né, profissionais e muito compromisso com o cliente. Esse é o nosso fundamento desde o início. Perfeito. Alguma coisa, Fernanda? Porque ele está falando, né? Ele está falando tudo, já falou tudo. Porque eu acho que o que ele está falando faz muito sentido, né? Tudo que a gente pega, eu acompanho, né? Mas essa parte aí técnica e ele que domina. Ele que consegue falar. Lógico, o que eu... Ela fala bastante, ela sabe também, ela conhece muito. Muitos anos, né? Mexendo, né? Mas a gente acaba conhecendo. Mas ele está falando tudo certinho. Não, beleza. Washington, você falou aí de um gasto de 50 mil por mês que foi para 4 mil. 40 mil para 4 mil. 10 vezes, né, a diferença. Exato. Isso é mais comum do que a gente pensa ou é algo raro? Não, é comum. É comum? É comum. Eu posso citar outros casos aqui que vem na minha mente, né? Eu não vou citar nomes, claro. Eu tenho uns casos, mas não vou citar, até porque às vezes é chato para a pessoa que está, né, envolvida com uma situação dessa. Mas órgãos públicos também, a gente pega muito caso. Né? Uma coisa até que eu acho que os políticos têm que prestar mais atenção, porque geralmente escolas, né, falar assim, autarquias, essas questões todas que são públicas, geralmente eles só chamam esse tipo de trabalho quando a água acaba. Então está ali um custo, né, porque eles também pagam, né, tem um abatimento lá, mas eles também pagam as contas de água. Mas na verdade, falar assim, só na hora que seca a caixa d'água é a hora que eles vão procurar esse trabalho. Então está indo dinheiro pro ralo também, entendeu? Então a gente pega bastante, em condomínio, empresa, não.